Boa noite, bem-vindas, Boa noite. bem-vindos. Boa noite. Vamos agradecer a Deus Pai e Mãe e a espiritualidade por essa oportunidade desta noite. Nós vamos poder ter agora essa possibilidade de conhecer o trabalho desse nosso grupo de terapia AMA, que faz tanto por aqueles casos graves que nos chegam através dos atendimentos. Esse é um trabalho desenvolvido por terapeutas voluntariamente, como é o trabalho do AMA, e que complementa de uma forma tão benéfica, tão importante, esse apoio a esses assistidos que nos chegam dessa forma necessitadas. Eu vou pedir então aqui para que a Regiane e a Flávia, que vai fazer a apresentação, que conduzam esse evento desta noite tão importante para nós. Boa noite, família. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero só dar uma palavrinha aqui, porque no Evangelho que a Érica abriu, me trouxe essa reflexão de que estamos em família aqui. Nós não temos os laços sanguíneos, mas aqui o AMA a gente se considera numa família, né? Quem a maioria já percebeu. Então, mesmo quem está chegando agora já está percebendo. E entre família, né, nós temos as nossas tarefas, os nossos projetos, é, dentro dessa egrégora, familiar, que é o AMA, a nave AMA. E hoje a gente vai conhecer um braço dessa família, né? Um departamento dessa grande empresa. É uma grande família, mas como uma grande empresa, né? E hoje a gente vai conhecer a terapia AMA, que é um braço. E eu só queria lembrar e explicar para quem não conhece, né? Porque tem bastante gente que vai assistir esse vídeo, os que estão chegando agora. Eu queria só lembrar que dentro do AMA nós temos diversas outras frentes de trabalho e que a terapia AMA é uma dessas frentes de trabalho. E que todos nós aqui somos as molas propulsoras dessas engrenagens. Então, cada um de nós aqui temos o nosso papel e podemos contribuir e ajudar e desenvolver esses braços também de apoio, tá? Aos atendidos, principalmente. Então, a Flávia vai trazer esse conteúdo. Só lembrando, assim, a terapia AMA é um braço de apoio que faz com que os atendidos de casos graves continuem passando por essa atenção, né, por um tratamento espiritual e energético. Os outros braços, as outras frentes de trabalho têm outras funções. Então, eu só queria dar boas-vindas para quem está chegando agora. Vamos identificando quais são os nossos lugares dentro dessa nave e trabalhar, né, professor? E botar as mangas, arregaçar as mangas para a gente trabalhar. Gratidão, bem-vindos, bem-vindas. Então, Flávia, conta, se der tempo depois a gente fala um pouquinho sobre as outras frentes de trabalho, mas o foco hoje é a terapia AMA. Gratidão, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bom? Fico muito feliz que tem Boa vários noite. terapeutas que trabalham no projeto aqui, que eu pedi para virem me ajudar. E eu sei que tem alguns aqui que estavam com compromissos inadiáveis e estão aqui participando, fico muito feliz. Por exemplo, o Guilherme, que está aqui no maior sacrifício, né, Guilherme? Daqui a pouco o Guilherme vai falar com a gente. E eu fiquei muito feliz com o Evangelho, né? Porque nada é por acaso. E o Evangelho falou da pluralidade das existências. Então, a espiritualidade já preparou para a gente lá na nave o assunto de hoje, que é justamente esse, né?
por que o suicídio é um erro, cometer o suicídio? Porque nós temos várias existências, não adianta nada se suicidar, se a gente pensar de forma racional, né? Sendo reencarnacionista, nós sabemos que é pior, né, na verdade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não têm essa consciência de que existe vida, que a morte não existe, que a vida ela existe após o desencarne e que ela vai continuar e que o suicídio não é uma opção porque vai ser muito pior depois. Então, o projeto Terapia Ama, ele vem com essa proposta, né, de auxiliar através da terapia de regressão essas pessoas que estão sofrendo casos graves, como ideações, tentativas de suicídio, dependência química, depressão severa. E esse projeto ele foi idealizado lá em 2023 por três trabalhadoras que trabalham e trabalhavam aqui no AMA, que era a Lucinéia, a Gisele e a Ana Paula. Daí eu entrei, elas são psicoterapeutas encarnacionistas, né, formadas nessa técnica de regressão a vidas passadas. E eu entrei depois no grupo também como psicoterapeuta encarnacionista em janeiro de 2024. E logo depois a Drica entrou, a Sinara e vários outros trabalhadores foram chegando e a gente começou mais ou menos em março de 2024 a fazer atendimento para assistidos, né, atendimento externo. Eu tô vendo a André, eu não tô vendo todo mundo, né, gente, porque eu tô apresentando, mas apareceu a Andréia aqui, que é. Nossa, Andréia, sério, gente. Se não fosse a Andréia, eu não sei o que ia ser da nossa vida. Ela é a secretária do projeto, então ela é a pessoa que, assim, não podemos viver sem, ela que fala com os assistidos e faz organização de horários e fala com os terapeutas, e ela se desdobra aí para a gente conseguir trabalhar, que eu já vou explicar depois como funciona para vocês entenderem toda a complexidade desse projeto porque é um projeto onde a gente fala diretamente com o assistido, né? Para quem não sabe o que é a regressão, né? Para quem nunca teve a experiência de fazer regressão ou não conhece esse braço, né, de terapia, que é uma terapia integrativa, holística, né? Um tipo de terapia também. A gente chama de investigação do inconsciente na técnica da psicoterapia reencarnacionista, mas existem várias técnicas de regressão, né? No mundo todo, existe até dentro da medicina e da psicologia, da psiquiatria, existe regressão. Também podemos chamar de explorações do inconsciente, que é o nome que nós damos aqui, para não usar o investigações do inconsciente, que é um nome, né, da técnica psicoterapia encarnacionista. Então, para não ficar preso só nessa técnica, né, para não usar esse nome que é dessa instituição, nós usamos explorações do inconsciente. E essa exploração, ela traz conteúdos sobre as nossas vidas passadas, sobre as vidas que nós já tivemos, tanto aqui na Terra, quanto em outros lugares, em outros planetas, em outras galáxias, em outras dimensões. E nós recordamos dessas experiências para que ela possa nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Eu estou falando nós aqui, né, porque isso é para nós em geral, mas aqui no trabalho é pro assistido, para trabalhar essa linha de autoconhecimento. Aqui no projeto a gente realiza à distância, né? Não é pessoalmente com o assistido. Então, dois psicoterapeutas se juntam no processo para fazer a regressão pro assistido, e esse assistido recebe esse conteúdo que foi trazido na regressão depois em áudio ou em transcrição, transcrito, né? Ali por escrito para ele ler e receber todo esse conteúdo que eu também já vou falar, esmiuçar melhor daqui a pouquinho para vocês. A regressão ela é uma técnica muito potente, né? Porque ela traz esses conteúdos e nos mostra, é muito incrível, assim, porque ela nos mostra coisas que nós nem imaginávamos que tínhamos. Então, tanto de coisas positivas, quanto aquelas não tão positivas assim, né? Que eu até coloquei aqui, os erros, né? Entre aspas, porque a gente sabe que todo erro é um aprendizado e que é importante para a gente aprender, né? Para a gente está aqui na escola, Terra, como em outros planetas, para aprender e evoluir com esses erros. E ela mostra os acertos também, mostra padrões, crenças limitantes, as manias, os hábitos, vícios, traumas, dores, dúvidas, muitos deles nas quais a gente ainda está preso. Então, provavelmente vocês têm às vezes acontece isso, né? Provavelmente com todos vocês, de que, nossa, da onde vem isso, né? Dessa mania, ou da onde vem essa crença
E aí a gente pode até buscar na infância, nessa encarnação, às vezes na forma como foi criado, e encontra uma raiz, mas muitas vezes a gente não encontra uma raiz nessa encarnação. Porque nós trazemos as experiências das outras vidas, a nossa personalidade, o que nós somos hoje, tudo que nós vivenciamos não é um resultado somente dessa encarnação. É sim dessa encarnação, muito, principalmente da infância, realmente afeta bastante, né, a nossa vida adulta, mas não é só dessa encarnação. E o que eu acho mais lindo da terapia de regressão é trazer essas virtudes e conquistas. Então, muitas vezes a gente, né, as pessoas vão fazer regressão, focam muito só nessa parte aqui, né, que eu coloquei em cima. Então, nos erros, nos traumas, nos vícios, nas coisas ruins. Só que, na verdade, os mentores, eles querem que a gente também olhe para o que a gente já conquistou. E aí eu vou até aproveitar e trazer um exemplo pessoal para vocês, né? Eu sou uma pessoa, eu achava, né, que eu não tinha disciplina. E quem está ao meu redor sempre falou que eu tinha disciplina, mas eu tinha um negócio que eu achava que eu não tinha. Era um negócio muito doido, assim, não dá para explicar. E aí eu fiz, em 3 vidas minhas de regressões que eu fiz durante, né, o curso de psicoterapia reencarnacionista, nós fazemos muitas regressões, né, os terapeutas para formação, né, quase 2 anos de formação e tal. Então ele é bem profundo, assim. E daí essas 3 vidas me trouxeram os mentores me trouxeram essa consciência que sim, eu tinha a disciplina já dentro de mim, já era um aprendizado que eu tinha conquistado, estava em mim, que eu precisava tomar essa consciência de que eu já tinha para colocá-la mais em prática nas áreas diversas da minha vida. E embora muita gente de fora achava que eu tinha, eu não achava, era uma crença limitante minha, relacionada a várias questões, inclusive dessa vida. Quando eu tomei essa consciência, né, quando eu visualizei, quando eu li esse conteúdo todo, quando eu enxerguei tudo isso, virou uma chave na minha vida. Foi uma das coisas que mudaram a minha vida totalmente. Perceber naquelas personalidades que eu tive, naquelas encarnações específicas, né, que eu estou falando agora dessa questão da disciplina, e mudou muito a minha vida. Hoje, desde então, esse processo que foi lá em 2021, 22. Eu hoje eu me considero, eu sei que eu sou e eu estou sempre me policiando para essa questão da disciplina, que para mim é uma coisa muito importante. É uma virtude que eu julgo ser uma das mais importantes para que a gente tenha, né, sucesso, prosperidade, organização e desempenho em várias áreas da nossa vida, saúde, né? Então, é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês de que a regressão também mostra essas virtudes, né? Mostra às vezes que você tem a calma dentro de você, você já tem a paciência dentro de você, você precisa ter consciência disso. Seu espírito já trabalhou essa virtude em outra encarnação muito. Então você toma essa consciência de que você tem isso e o ver isso, ter essa consciência é uma coisa impressionante que muda a nossa percepção de vida. E, e tudo isso está nesses registros acásticos, né? Que são os registros de tudo, a grande biblioteca que todos nós temos. Não sei se alguém já assistiu aquele filme Interestelar. Tem uma imagem lá que mostra ele, né? Acessando várias bibliotecas e várias estantes, assim, no movimento espiral infinito. Então, aquilo é como se fossem os nossos registros acásticos. Está tudo em algum lugar, já está tudo em algum lugar. E a gente precisa resgatar esse conhecimento para nos ajudar nessa vida, né? A ter uma vida melhor, mais leve, mais tranquila, com uma capacidade melhor de entendimento e de autoconsciência do que eu coloquei aqui, né? De que nada é por acaso, nada é por acaso. Tudo acontece por uma razão, o sofrimento, a dor, tudo acontece por uma razão, que pode estar nessa ou em outras vidas. E a gente tem que aproveitar as oportunidades de aprendizado, né? Por mais que seja difícil, e é muito difícil, né? Às vezes, né, pessoal, a gente fica, por quê? Por que eu, né? Por que eu tô passando por isso? E fica meio revoltado com os espíritos, fica rebelde, né? Revoltado com a espiritualidade. Mas a gente precisa entender que não, a gente fica revoltado, pode ficar triste, obviamente, mas não uma tristeza infinita, eterna, né? Em algum momento a gente precisa parar e falar, não, peraí, vamos olhar para isso, por que que eu estou passando por isso? Porque isso é uma oportunidade, é um aprendizado, preciso aprender alguma coisa, não é possível que tal coisa aconteça na minha vida e é do nada, não é por acaso, eu tenho que entender por quê. E essa é uma das terapias que nos auxilia, né?
No projeto a gente tem outros terapeutas além de reencarnacionistas, né, de regressão, e eu já vou explicar depois quais, né, são. Aqui eu trouxe alguns dados importantes, sobre o suicídio, que é a principal causa, que é, assim, é o maior problema que nós temos, que nós tratamos dentro do projeto, porque nós, aqui os dirigentes que trabalham aqui, os relatores, que tem muitos aqui presentes, que eu agradeço por vocês terem vindo, a gente tem, infelizmente, tem aumentado muito o trabalho, né, o atendimento de assistidos com ideações suicidas. E o mais desesperador, ao meu ver, é que tem aumentado o número de crianças e adolescentes com ideações suicidas. Isso, além de ser extremamente triste, né, olhando por um lado emocional, é algo que nós precisamos fazer para ajudar, precisamos trabalhar isso, né, porque não é só no Brasil isso, né? Eu trouxe esses dados da OMS, que são dados atuais, isso é no mundo todo. Isso tem acontecido em todo o nosso planeta. E nós sabemos que, né, como explica aqui, são multifacetadas as razões do suicídio. Tem várias influências, né, espirituais, sociais, biológicas, psicológicas, ambientais. Nós sabemos disso, culturais, e na forma como o mundo está hoje, né, muitas coisas acabam incentivando, principalmente essas crianças e adolescentes. Mas quem tem esse conhecimento da reencarnação, quem tem esse conhecimento da pluralidade das existências, que foi o que o Evangelho trouxe para nós hoje, precisa ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Trazer essa consciência para quem tem essa intenção, entender que essa não é uma opção. Aqui eu trouxe um gráfico também bem, assim, alarmante, né? Mostrando como tem aumentado vertiginosamente, né? Os dados de suicídio por todo o mundo. Tem alguém com áudio aberto? Eu vou pedir para pôr no mudo, por favor, para não ficar dando eco. Daí, se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha, que tem aqui embaixo da tela tem os emojizinhos, é só levantar a mãozinha, tá? E aí, esse estudo, né, que eu trouxe aqui, ele mostra que desde 2015, quando foi lançada aquela campanha Setembro Amarelo, que vai começar, né, em setembro, eles começaram a trazer mais esses dados, porque aí a população começou também a olhar mais para isso, né? Antes, muitas pessoas têm, né, ainda essa vergonha, né, de falar sobre isso, é um tabu ainda para muita gente, mas é importante nós falarmos sobre isso para poder ajustar essa questão no nosso planeta nesse momento, que está realmente em grande desordem, né? Que até traz a palavra aqui embaixo, disorders, que é desse jornal que foi publicado esse estudo. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês o link, tá bom? Se vocês quiserem ler ele completo. E aí eu queria pedir agora para quem está aqui presente levantar a mãozinha. Eu vou até tirar. Não vou conseguir tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Quem aqui, nessa encarnação, já pensou em tirar a própria vida? Seja tenha sido na infância, na juventude, na fase adulta, na terceira idade. Quem já fez isso, levanta a mãozinha para a gente se comunicar aqui, todos nós, e perceber que parece uma coisa tão absurda para quem é reencarnacionista, mas que muitos de nós aqui, em algum momento da vida, no desespero, da dor, do sofrimento, já pensou em tirar a própria vida. E daí eu queria pedir se vocês se sentirem à vontade, ou levantar a mãozinha ou levantar o emojizinho, né? Quem tem conhecimento de que já fez isso em outra encarnação? Se você conhece alguém que está sofrendo com um familiar ou próximo que tenha ideações suicidas. E se você conheceu alguém que infelizmente já cometeu suicídio. Então a gente olha, né, pessoal, se vocês conseguiram ver aqui na tela, né, o tanto de gente que levantou a mãozinha, porque isso é uma realidade, assim, na vida de todos. Porque a gente, muitas vezes, encarnado, né, não entende, né, que tudo isso que a gente falou lá no começo, né, da pluralidade das existências, que nada é por acaso, que tá tudo certo, que vai ficar tudo bem, que nada é eterno, nem o sofrimento, nem a alegria, nada, tudo é impermanente, né, como traz o taoísmo, o budismo, mas todos, mesmo assim, nós aqui, muitos de nós já pensamos nisso e conhecemos pessoas que já tiraram a própria vida ou que tiveram essa questão com alguém próximo deles, né?
Eu trouxe aqui o trecho de um livro que depois, quem quiser, eu tenho esse livro em PDF, ele é muito legal sobre o suicídio. Então, quem quiser, tanto esse quanto o próximo que eu vou mostrar, eu mando para vocês em PDF, tá bom? Ou eu posso pedir para as meninas colocarem lá no grupo geral também, para quem quiser baixar esse livro. E aqui ele traz essa é um dos trechos desse livro muito interessantes, que é o Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber. Tem um viés espírita, né? Fosse a existência humana contida nos limites do berço ao túmulo, e sem dúvida o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores na Terra e em outras terras também. Ocorre que somos seres imortais, já vivíamos antes do berço e continuaremos vivendo depois do túmulo, quando colheremos as consequências de tudo que nós fizermos na nossa vida encarnados. Falta aos que se precipitam nesse abismo conhecimento mínimo sobre as consequências nefastas do suicídio. Essa porta falsa pela qual os que tentam fugir dos seus problemas mergulham em tormentos 1000 vezes acentuados. Ler isso aqui, para mim, é desesperador, assim, né? Então, se eu estivesse pensando, eu já ia desistir lendo essa informação. Por isso que eu gostaria, né, de passar esses PDFs, esses livros para vocês, porque quem tiver, conhece alguém que tá com umas ideias desse tipo na cabeça, já manda esses livros, fala, lê esse livro, vai ser bom para você, porque o conhecimento, ele salva as nossas vidas. Então, eu vou depois passar para vocês passarem para essas pessoas que estiverem, né, com esse pensamento. Esse é um trecho do livro Memórias de um Suicida, que é um livro bem famoso da Ivone Pereira. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar ou já leram esse livro. Ele é um livro bem grande e bem denso, mas ele é muito interessante, é maravilhoso. Eu acho que é uma das literaturas mais completas sobre o assunto suicídio pós-vida. E aqui ela traz essa informação, né? No mês de janeiro do ano de 91, 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, né, de um espírito, uma alma que tinha cometido esse ato, cujo desolador panorama era composto por vales profundos que as sombras presidiam, cavernas sinistras no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam, totalmente inconscientes. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, e os espíritos ali sufocavam-se, como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano. Eu leio isso aqui, eu não sei vocês, né? Quem aí se arrepia, né? Quando se arrepiou quando leu, ou quando ouviu falando aqui. Eu me arrepio quando eu leio, né, esse livro, Vale dos Suicidas. Pausa até o ar. Porque quando a gente faz essas terapias, né, de regressão, de retorno, o terapeuta que tenha, né, essa facilidade de ver, ou que tenha essa mediunidade de ver, a gente vê realmente essas coisas. É uma coisa bem sinistra, assim. É um negócio bem estranho, bem profundo, bem sinistro e bem real, sabe? E é desesperador, né? Por isso que nós precisamos trazer essas informações para as pessoas entenderem as consequências do suicídio. Então, a primeira delas é essa, né? O espírito percebe que não morreu, que a morte não existe, que ele continua existindo, só que agora ele está sofrendo 1000 vezes mais. Ainda está sendo perseguido, atormentado por muitas almas sofredoras, milhares às vezes, que estão ali, ficam acusando, né, no filme Nosso Lar, que provavelmente aqui, né, todo mundo também já assistiu, quem não assistiu, recomendamos, porque mostra bem o filme Nosso Lar, né? Quando o André Luiz chega no umbral e começa a ser acusado de suicida. E ele nem era, né, assim, um suicida consciente, ele não se matou de fato. Mas eles acusavam ele porque ele teve uma vida desregrada, onde ele consumia, né, muito álcool, muito cigarro e não cuidava da própria saúde, mesmo sendo médico. E ele foi acusado por muito tempo. Diz ele que, né, no livro, que ficou 8 anos vagando ali no vale, sofrendo acusações, até ele perceber onde ele estava, porque ele não tinha nenhum conhecimento do plano espiritual.
e receber lá aquela oração da paciente que ele ajudava e atendia gratuitamente. E aí, essas dores no corpo é algo também que a gente sente na regressão, que é uma coisa muito forte, né? As dores no corpo que sofreu aquela agressão para ter cometido, tirado a própria vida, o espírito continua sentindo isso do outro lado, e ele sente uma culpa terrível, né, por ter feito aquilo e por sentir essa dor, porque ele entende que através da dor ele continua vivendo mesmo assim, mas ele fez aquilo e ele começa a se culpar porque ele tirou a própria vida e viu que não adiantou nada e tá tudo muito pior. E aí bate todos esses sentimentos terríveis, né, avassaladores, o arrependimento, angústia, ansiedade, tristeza, sensação de abandono, remorso, autoculpa, e a vibração vai só caindo mais ainda e atraindo mais sofredores por perto dele. Então ele fica num ciclo infinito de sofrimento até que ele acorde, como eu falei agora que o André Luiz acordou em algum momento, e veja que tem os espíritos ali de luz que estão ali para salvá-los, né? Que eles ficam lá no vale aguardando essa mudança de vibração para resgatar essas almas, esses espíritos dali. E essas lesões que são causadas nos perispíritos, no perispírito da pessoa e na mente, elas deixam marcas e essas marcas trazem consequências na próxima vida. Então, é meio polêmico falar sobre isso, né? Mas quando a gente estuda, né, o espiritismo ou o espiritualismo, né, não só dentro do kardecismo, tem muitos exemplos, né, de coisas que acontecem com a gente na vida atual e muitas explicações lógicas assim para esses reajustes e aprendizados que todos os humanos acabam tendo que fazer em algum momento. E quando a pessoa ela tirou a própria vida, esses aprendizados, esses ajustes, esses resgates são bem difíceis, né? Porque eles precisam depurar todo esse sofrimento e todos esses sentimentos aqui, que a pessoa vai carregar para a próxima vida. Essa forma de depurar tudo isso acaba sendo numa encarnação, uma experiência, às vezes, bem sofrida mesmo, assim, né? Que o próprio espírito geralmente solicita essa redenção para que ele possa, resgatar e mudar esse mindset dele ali, né? Ele, como espírito, reencarna sabendo que ele precisa modificar isso dentro dele. Uma quarta consequência do suicídio são essas características que muitos de nós temos, muitas pessoas têm muito forte às vezes, né? Essa mania de perseguição, medo, pânico, acreditar muito que tudo é causa espiritual, tudo é obsessor, sempre tem alguém perseguindo, sempre tem alguém atrás, nada dá certo, porque sempre tem alguém obsessor, algum espírito prejudicando. E isso ocorre muito porque quando ele é ele é tão perseguido lá, quando ele está no plano espiritual, que ele fica com essa impressão mesmo encarnado, e às vezes nem tem os espíritos ali tanto, todos nós, o Chico Xavier falava, né, que todo ser humano tem pelo menos uns 8 ali, obsessores perturbando, enchendo o saco, mas a pessoa que tem essa mania de perseguição, esse medo, ela acaba achando que está sempre sobre essa influência, está sempre. Isso só vai tirando mais ainda, né, qualquer conexão que ela possa ter com a luz, vai prejudicando essa conexão com os mentores, e esses espíritos começam a incentivar e aí sim sugerir novamente para ela tirar a vida, porque são os espíritos em sofrimento, né? Eles são atraídos também por essa conexão, né, desse ato. Muitas vezes são sim inimigos do passado que nós tivemos, mas às vezes não são, às vezes são atraídos aleatoriamente, sem ter nenhum vínculo com a gente de nenhuma outra vida, mas sentem essas energias, esses pensamentos, esses sentimentos. E é por isso que a gente tem que trabalhar tanto, né? Esse orar e vigiar que Jesus falou tanto pra gente é muito real, né? Não adianta só orar, orar, orar. É muito mais importante, às vezes, até vigiar do que orar tanto, porque é o vigiar que vai trazer a gente entender, ter um autoconhecimento de falar, nossa, não, peraí, não, eu tô demais, não, preciso mudar isso, eu tô muito pânico, eu tô com muito medo, não posso ficar desse jeito, eu tô atraindo muitas energias, eu preciso melhorar isso aqui. E aí você vai melhorando através desse autoconhecimento, dessa consciência do seu estado emocional. Porque senão você fica vulnerável. As pessoas ficam vulneráveis, se sentem incapazes de lutar contra o destino, né, que foi imposto, porque a vida é assim, é isso que acontece, eu só sou atacado, não tenho o que fazer, eu preciso acabar com esse sofrimento de alguma forma.
Isso vai enfraquecendo mais ainda o espírito e vai prejudicando os nossos chakras, né? Vai deixando os chakras desequilibrados, sem energia, vai sugando a energia dos chakras. E isso prejudica muito a conexão com os mentores. Os mentores espirituais querem ter contato, querem agir, mas às vezes a pessoa tem uma sombra, né, tão grande, numa escuridão, ela está se consumindo pela própria escuridão que ela não deixa acesso para os mentores. Os mentores não conseguem entrar na cabeça da pessoa, não conseguem agir ali, né? No subconsciente, no inconsciente ou no próprio consciente, no mental ali daquele indivíduo. Então, quanto mais entregue ao destino a gente fica, é pior, porque a gente vai entender que tá destinado a sofrer, que é uma vítima das circunstâncias, e aí quanto mais lamentar, mais os espíritos sofredores vão ter acesso. Então, isso é muito importante para todos nós, né? Porque cada um que está presente aqui, todos nós temos momentos que a gente está assim, né? Que está arrasado, está muito mal, está depressivo, está triste, está em luto, está sofrendo demais. E é um esforço, é um exercício de verdade lembrar disso tudo aqui que está escrito, né? De se conectar com os mentores, pedir ajuda, assim, pedir muito para eles ajudarem, para que a gente entre o mínimo possível em conexão com esse tipo de obsessor aqui, com esse tipo de espírito, que pode nos deixar, como eu coloquei aqui, sermos consumidos mais ainda por nossa própria escuridão. Aqui, ops, peraí, acho que eu passei algo mais para frente. Passei muito. E aqui eu trouxe a importância da ajuda espiritual, porque no tratamento da regressão, nesse trabalho que nós fazemos, o conteúdo da regressão tem um conteúdo, né, do motivo ali pelo qual a pessoa morreu, né, como foi o desencarne, tem que ter uma causa, né, pessoal? Tem que ter um motivo para morrer, para desencarnar, e aí mostra essa parte, ou às vezes não mostra, mas geralmente mostra. E daí mostra a pessoa ali no plano espiritual, né? Acontece todo um processo dessa autoconsciência, dela tomar consciência de tudo que está acontecendo, e mostra o momento do plano espiritual onde nós conseguimos entrar nessa noção do que está acontecendo e temos o contato com os mentores espirituais. E eles são a nossa ajuda, eles são o nosso alento, né? Eles são aqueles que nos salvam. é, Então, seja no AMA, né, seja em qualquer outra instituição espiritual, né, de qualquer religião, as pessoas recebem, né, os assistidos recebem essa limpeza, esse realinhamento dos chakras, esse reequilíbrio energético, força, fé, vitalidade, energia, disposição, proteção espiritual e a conscientização para que ele e os que caminham com ele aprendam sobre a autorresponsabilidade e colheita dos seus frutos. Aqui no AMA nós fazemos isso durante ali a assistência, as próprias ferramentas trazem muita informação, né, de evangelização. No centro espírita funciona dessa forma, na igreja funciona dessa forma. Quando a gente lê em casa o evangelho, faz uma leitura edificante, e isso é muito importante, porque a gente não está sozinho, né? Então, por isso que é legal vocês passarem esses livros que eu vou passar para vocês, né? O Vale dos Suicidas e o livro do que é o suicídio. Porque quando a pessoa lê isso, a pessoa que está com esse pensamento, enquanto ela está lendo, outros que estão com ela estão lendo também. E isso vai ser uma conscientização para todos eles. Os espíritos também, eles nos dão esse impulso, essa coragem de seguir tentando, né? Apesar dos erros, do sofrimento, dos arrependimentos, das dores que a gente teve. Eles renovam a nossa fé, né, para a gente seguir planejando os próximos movimentos, um dia de cada vez, acreditando em nós mesmos, nos nossos objetivos, nossos sonhos. Eles incentivam muita gente, né, através das mensagens que nós recebemos também, para a gente não tentar, né, evitar lamentar muito o passado, não ficar chorando pelo leite derramado, como a gente fala, para que a gente faça o tempo andar para frente, né, não fique andando, dando ré, né, no carro o tempo todo. E aí tem uma coisa até que eu vi no, esses dias no anime que eu estava assistindo, o mestre lá falou pro discípulo dele. Quando você está dirigindo um carro, se você quer seguir em frente na estrada, você fica dando ré? Aí ele respondeu, não. E é o que a gente faz na vida, né? Muitos de nós, eu faço também. Fica lamentando, por que que eu fiz aquilo, que eu errei, não devia ter feito tal coisa, devia ter ficado com tal pessoa, devia ter conhecido tal pessoa, devia ter entrado naquele lugar, trabalhado.
E aí isso é péssimo, porque se eu quero seguir em frente na minha vida, quero prosperar, quero seguir no caminho da vida, se eu fico fazendo isso, eu tô dando ré no carro. O carro nunca vai para frente se eu ficar fazendo isso, né? É uma coisa parece tão simples, né? Mas não é na prática. Então, os mentores trazem muito essa mensagem para nós, nas mensagens das terapias de regressão, que é bem importante mesmo nós trabalharmos essa questão de ficar muito lamentando e pensando no que já passou, que já era, não tem mais como resolver, como consertar, acabou. É o aprendizado para não errar de novo, para evoluir, crescer com esse aprendizado. Eles incentivam muita gente, né, na assistência e nessas terapias a usar esse sofrimento para a gente ficar mais forte e ajudar os outros a ficarem fortes também. Então, quando eu pedi aqui para vocês levantarem a mãozinha, né, quem já pensou em suicídio, quem conhece alguém, quem já tentou suicídio, essa experiência é muito importante para passar para o próximo, né? Eu entendo, eu conheço o seu lugar, eu entendo o seu lugar de dor, eu já estive aí. Eu sei que não é uma coisa legal. Vem cá, vamos conversar. Né? Assim como eu tomei essa consciência, eu quero ajudar você também a encontrar um propósito na vida, para você continuar, uma razão para continuar, né? Entender que é importante servir, ajudar os outros de alguma forma, onde quer que seja, no trabalho voluntário, numa religião, ou numa ONG, onde quer que seja, né? E sabendo que tem muitas formas de ser útil, de servir, e quando você serve o próximo, quando você trabalha ajudando o outro, seja remuneradamente ou seja gratuitamente, a gente sente muito bem quando a gente faz isso, porque a gente se sente útil. Isso é a razão de viver, de estar vivo. Para viver, precisa ter um ou mais propósitos, sejam de qualquer natureza. Essa é uma informação muito importante para a gente colocar a cabecinha de quem está com esses pensamentos de ideações suicidas. Mostrar para a pessoa, conscientizá-la de que ela é importante, de que existe uma razão para ela estar viva e ela tem uma função, ela tem um servir. E que a gente pode, se ela quiser, a gente pode ajudar ela a encontrar. Ela tem uma razão de viver. Alguém gosta dessa pessoa, alguém se importa e ela vai ajudar alguém que vai se importar com ela. Ela tem capacidade, ela tem condições de ajudar da forma que for, e isso vai ajudá-la a ter esse impulso de continuar, vai dar essa força para ela. E aqui eu vou explicar como o assistido ele chega no projeto, né, de terapia. Ama. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, pessoal? Que eu vou falando aqui, porque eu sei que também o pessoal tem gente que precisa ir embora, até o pessoal de terapeutas que vão falar daqui a pouquinho. O assistido ele é atendido no AMA, né, na assistência espiritual das Gavamas, das nossas salas, que acontecem de segunda a quinta, manhã, tarde e noite. E daí os trabalhadores, geralmente o relator ou o dirigente, mas pode ser um trabalhador ali também, né, um médium que está ali trabalhando, percebem ou leem, ou já está descrito na ficha da pessoa, que ela possui o assistido ou ideações ou tentativas de suicídio, dependência química ou outras questões graves, como a depressão severa, por exemplo. A gente já pegou, né, faz pouco tempo, inclusive um caso de zoofilia, por exemplo. Esses casos graves. Esses casos graves, a gente vai encaminhar esse arquivo Gavama. Então, até aconteceu esses dias de uma relatora aqui presente, até passou para uma outra trabalhadora para pedir para eu incluir a pessoa lá aqui no projeto. Só que a trabalhadora que falou comigo não fazia nem ideia do atendimento, dia, horário, que dia foi. Ela conseguiu, descobriu. Entrei aqui no Drive do AMA, não tinha nada lá, não tinha ficha, não tinha o nome da pessoa, não tinha Gavama, não tinha nada. Então, isso é um processo, agora que eu vou começar a falar dessa parte mais organizacional. Porque você, relator, ou dirigente que pretende passar um assistido do projeto AMA, precisa encaminhar ou para mim, ou para a Drica, ou para a Andrea, que vai se apresentar daqui a pouquinho, o Gavama, a fichinha lá de atendimento que o assistido recebe quando ele vai ser atendido aqui no AMA, que tem o e-mail dele, o telefone, as razões pelas quais ele fez o atendimento, tudo isso, porque são essas informações que nós precisamos para entender, né, se ele entra no projeto e para entrar em contato com ele posteriormente, porque nós entramos em contato com o assistido também para pedir autorização para ele participar aqui do projeto AMA. Tem assistidos que não querem participar, por incrível que pareça. Tem pessoas que não querem, não gostam, não querem fazer tratamento. Acontece. Então, a gente precisa ter uma autorização. Então, a Andrea, que é a nossa secretária,
ela entra em contato com esse assistido através da ficha do Gavama, por isso que é importante que a gente receba essa ficha corretamente atualizada. E aí o assistido vai responder no WhatsApp, ela vai mandar um texto que a gente tem explicativo sobre o projeto, o que é, o que vai acontecer, e ele vai responder se sim, se não. Se ele responder que ok, ele quer participar, ela printa essa autorização e fica na fichinha do assistido na nossa pasta do projeto. Então é importante ter essa organização para vocês que vão passar agora a trazer mais assistidos para serem ajudados aqui no projeto. Feito tudo isso, esse assistido vai para uma fila de espera, que é uma planilha que nós temos, né? Que tem vários assistidos lá na fila de espera, que é por ordem de chegada mesmo, né? E aí é realizada a primeira regressão à distância dele, né? Como eu tinha explicado antes. Então é realizada uma regressão à distância, onde dois terapeutas que são reencarnacionistas formados fazem esse processo, essa regressão, e um terapeuta, terceiro terapeuta, ele vai entrar em contato com esse assistido para encaminhar o conteúdo da regressão dele. E daí ele vai iniciar as consultas de atendimento pós-regressão. Então a gente entra em contato com o assistido, oi, fulano de tal, meu nome é Flávio, eu sou terapeuta do projeto Toma para o qual você se inscreveu. Sua primeira regressão está pronta, eles ficam super felizes, né, quando recebem. Então eu vou pedir para você ler, né, ou ouvir, o terapeuta que decide, né, se ele vai encaminhar só o áudio, ou o áudio e o texto, ou só o texto. Eu envio o texto, só acho mais prático também. E aí eu falo, quando você terminar de ler, coloca todas as suas dúvidas, aí você me manda mensagem novamente para nós agendarmos a sua consulta pós-regressão, beleza? Aí o assistido fala, beleza, ok. Aí eu fico aguardando o retorno do assistido para eu marcar com ele essa consulta pós-regressão. E daí nós fazemos 4 sessões, a priori. São 4 regressões e 4 consultas pós-regressão que podem se estender como já ocorreu em alguns casos. Então, o terapeuta ali, ele vai avaliar se ele acha necessário que esse assistido continue no projeto fazendo mais regressões e mais consultas, e vai passar isso para a Andrea, que é a nossa secretária, que organiza tudo direitinho na planilha, e ele vai seguir fazendo, e os terapeutas que fazem a regressão, eles vão fazer as regressões, né, e vão continuar fazendo esse processo para o assistido. Tudo isso é organizado, né, numa planilha, tudo bonitinho, é bem arrumadinho para todo mundo entender o que está acontecendo no tratamento ali de todos os assistidos. Flávia, só um segundo, por favor. A Uhum. Ana levantou a mão e eu vou fazer uma colocação. Por favor, Ana. Só tô, na verdade, quero um esclarecimento aí, para eu saber se eu estou encadeando o raciocínio correto aqui. Em verdade, então, o assistido, ou com depressão, ou com pensamentos suicidas, ele já passou pelo atendimento, e quando chega até vocês, é através da análise desses registros que vocês identificam a causa daquela depressão ou daquele pensamento suicida. É isso? Mas não, mais ou menos, porque nem sempre vai vir uma causa muito óbvia. Mas o que é mais importante é trazer para esse assistido essa consciência dessas outras existências, que ele teve outras vidas e que ele terá outras vidas depois dessa. Então é muito mesmo trazer essa consciência para ele dessas experiências, tanto que ele já passou, como que ele vai passar. E às vezes sim, vem algo bem relacionado. Na verdade, geralmente vem algo relacionado ao que ele trouxe na ficha. Mas eu não falo que vai vir, porque às vezes não vem, mas geralmente vem. Então, Boa assim, noite. é uma Boa terapia noite. onde vocês aproveitam a oportunidade do sofrimento para inserir naquele ser aqueles conhecimentos que ele poderia, se estivesse em sã, com pensamento lúcido, participar, por exemplo, dos nossos grupos de estudo. Por Daí, exemplo, ferindo essa consciência da nossa, que vivemos em vários multiversos, né? Coisas assim. Então, sim, vocês pegam essa realidade e inserem esse conhecimento através das técnicas aí de regressão. Isso é o que eu estou entendendo, eu só quero saber se eu estou entendendo correto, entendeu? Porque isso para mim é um passeio novo.
Aí vocês vão inserindo esse conhecimento na consciência do ser, para que assim ele aprenda qual é a realidade que a gente vive. O que Sim, a gente sim, faz indicando aquele assistido para vir estudar conosco. Vem estudar conosco, vem fazer o curso de apometria, vem conhecer isso, vem fazer aquilo outro. Para essas pessoas com o pensamento comprometido, a técnica de colocação deste conhecimento é através da terapia AMA. É isso. sim. Eu consegui resumir aqui na minha cabeça? Conseguiu sim. Daqui a pouco eu vou falar sobre vocês, né, quem tiver interesse em trabalhar no projeto, que é isso mesmo. É um a mais do AMA, é um plus do AMA. Então, o que a gente É. faz nas nossas salas de atendimento é uma repetição do que a gente faz, é um a mais. Vamos estudar, vamos ler esse livro aqui, vamos fazer o curso. Nossa, a gente tem um curso maravilhoso, gratuito aqui. Seria tão bom para você conhecer pessoas, né, também, que vão gostar do que você gosta, conversar das mesmas coisas. Se a pessoa não gosta de apometria, não curte essa coisa espiritual, a gente fala. Então, vamos procurar aqui, vamos ver um lugar, então, se tem uma igreja perto da sua casa, uma ONG, um lugar para que você possa trabalhar, para você estudar. É importante você trabalhar e estudar a espiritualidade, né? Muito importante, tipo. Então, a gente faz, sim, isso que vocês falam, esse processo. O conteúdo que vem na regressão é isso. Não dá para saber o que vem na regressão, porque a regressão, ela é um conteúdo que os mentores trazem, um conteúdo que eles trazem, que é importante para a pessoa que fez a regressão. Tanto nós, quando fazemos, assim, pessoas com terapeutas, como o assistido. Mas geralmente vem um conteúdo que vai trazer alento e um esclarecimento para aquele momento que a pessoa está passando. Sim, é Então, porque tem esse conteúdo. E eu tô. também, Ana, é assim, a gente acaba pegando pessoas que têm depressão, ansiedade, principalmente a questão suicida, que é uma das coisas, né, que a gente privilegia, mas é todas essas coisas. E aí, às vezes, uma autoimune junto, umas quatro coisas ou mais juntas. Então, são casos de crise em que a pessoa não tem condições de enxergar, não está enxergando mais nada e está naquele Sim, limite. sim, Então, a regressão, ela tem o intuito de fazer um desligamento dessas energias a que ele está vinculado, para que ele vislumbre uma saída. Então, assim, não é uma meta, assim, um tratamento terapêutico, mas é de apresentar um caminho para que saia dessa, da noite escura, né? Da sensação de acabou e que queira buscar soluções para a sua vida de uma maneira diferente. Então, até muitas vezes a gente, não sei se a Flávia já falou sobre isso, muitas vezes a gente não fala sobre. Tem terapeuta, psicoterapeuta, que é a terceira fase do atendimento, que é a terapia em si, né? O contato com a pessoa, ele pode decidir não apresentar esses áudios passados, porque a pessoa não tem estrutura para receber esse É. passado. Mas o importante é que ocorre o desligamento dessas energias e geralmente no final do áudio sempre tem conselho dos mentores sobre o que ele precisa focar, o que ele precisa mudar. E isso vai trazer uma diferença para que o psicoterapeuta possa trabalhar essa situação, como ele ter coragem, como ele adquirir confiança. Às vezes são assim respostas que ele vem buscando há muito tempo e que ele encontra através desses recados. E aí sim, para que ele possa, saindo dessa crise, buscar o autoconhecimento, buscar a transformação. Seria mais ou menos por aí, né? Fábio? Sim. entendi, sim. Ficou mais claro agora para mim que isso eu estava pensando corretamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Miriam levantou a mão. Boa noite. Boa noite a Hum. todos. Professora, eu não queria entrar porque eu acho que o que eu vou falar é meio polêmico. Não sei se é polêmico, mas eu não ia falar, né? Mas eu fui obrigada a falar em relação ao suicídio. Dá para me escutar bem? Dá, pode falar. Eu tô nervosa, eu não queria falar, mas eu fui intuída a falar. Eu tô com o coração acelerado. Em relação ao suicídio, que me passaram agora, me passou, me entrou na galáxia de Vênus. E quando falou ali da questão reencarnatória, a gente tem que ter um cuidado, porque a consideração fala que nós não teremos mais a questão reencarnatória.
deixa a câmera aqui, e que nós estamos dando um salto quântico para a quinta dimensão. Tá, Miriam, Então, esse eu, tipo. Eu tô não, entendendo. desculpa, é por isso que eu não queria falar, mas é só preciso passar aqui uma mensagem. Eu não sei se poderia falar, mas eu sou obrigada a falar. Então, assim, a questão do suicídio e das outras questões, a gente tem que, o que eles estão me passando, que a gente tem que colocar de um modo que a pessoa possa fazer o seu despertar por inteiro, né? Para que não fique essas lacunas, porque vai ser um salto quântico. Então, vai ter despertar, vai ter pessoas que já estão despertadas, mas não estão despertando. Isso. Eu tenho mais coisas, mas eu não vou falar muito, porque eu já vi que não é um intuito É, aqui, mas eu tô com o coração tão acelerado que parece assim, eles falaram, tem que falar, tem que falar. tá. Peço até desculpa, Isso porque eu não gosto de isso é falar. polêmico e é uma discussão que aparece, inclusive, nas aulas que a gente tem aos sábados no AMA, em outros grupos espirituais, porque é lógico, né? Cada um tem uma crença, cada um acredita em uma linha, em uma coisa, em um tipo de espiritualidade, está tudo certo, todos nós temos o direito de acreditar no que a gente acha importante, ou naquele momento da nossa vida a gente entende que é o mais, que faz mais sentido para nós. Mas aqui. Por isso que eu trouxe muitas explicações, inclusive até científicas, e de um conteúdo denso, trazido pelo próprio kardecismo, que eu trouxe agora até aqui de novo, trazido no livro Dos Espíritos, canalizado por Allan Kardec, porque a base da terapia reencarnacionista é o kardecismo. E aí, essa metodologia que você trouxe agora, que é um tipo de metodologia, né? Falando aqui em forma bem racional mesmo, é uma metodologia espiritualista diferente do que a gente está trazendo aqui. Porque essa metodologia espiritualista que você trouxe agora, nessa visão do salto quântico, da mudança de planeta, que todos teremos comutação kármica e de repente todos serão abençoados com o nosso salto quântico espiritual. Já é algo que quem é um terapeuta reencarnacionista já não vai entrar nesse mérito, porque isso vai contra o que a gente está trazendo aqui como as regressões, como a pluralidade das existências mostra, tanto na experiência dos livros psicografados, esses inclusive que eu trouxe antes, quanto na própria experiência do conteúdo que nós recebemos na regressão. Então, eu te entendo, eu entendi seu ponto de vista e entendo que é o seu ponto de vista, né, a forma como você enxerga as coisas, mas nesse trabalho com regressão, a gente não bate, entende esse conhecimento que você trouxe com um conhecimento, com uma forma que um terapeuta reencarnacionista vai trabalhar, porque Não, não, ele vai eu totalmente contra tudo que eu falei até agora, entendeu? não, eu Também, quero pedir, deixa eu fazer assim, um não, adendo. eu não Eu quero preciso, falar eu que é o meu preciso, pensamento, desculpe, eu é só preciso que a fazer uma mensagem que eu vou colocação. pedir. Não vamos, vejam bem, não existe uma verdade, existem Não, experiências, existem momentos, e nós aqui, o que que nós temos que seguir? Nós temos que seguir o que os nossos mentores do AMA nos indicam. Então, nada está proibido, nada, né, não há contradição, mas tem um caminho, e esse caminho, no nosso caso do AMA, são nossos mentores que nos indicam. Então, se nós estamos fazendo esse trabalho, é porque esse trabalho está sendo direcionado pelos nossos mentores. E realmente, não há, quer dizer, todas as verdades são válidas, né? Quer dizer, cada um vai trabalhar à sua maneira. Mas eu queria fazer uma colocação desde que a nossa trabalhadora irmã, a Ana, falou, que é o seguinte: é bem simples, é uma questão até administrativa, de procedimento. O que eu estou percebendo é que isso é simples demais. Nós temos que, na nossa sistemática dos nossos Gavamas, nós já temos que vir com a ficha que vem lá do nosso pessoal tão carinhoso que faz a seleção dos atendimentos, já tem que vir com uma advertência quando é o caso de suicídio. Sugerir terapia AMA. Sabe por que isso é importante? Porque o relator vai ler. Segundo é, lugar, na sala
é o facilitador que tem que já aproveitar a presença do assistido e dizer para ele rapidamente: olha, porque pode ter um caso de síndrome de pânico, um caso ou de depressão aguda, profunda. O facilitador vai dizer para ele rapidamente que existe uma terapia AMA, se ele não gostaria de receber informações. Você entende? Aí nós vamos criar essa sistemática já direta para que seja possível ele ser atendido. Vamos fazer isso, entendeu? Porque. Professor, assim, Oi. hoje, atualmente, ainda assim, não, a gente precisaria de mais pessoas trabalhando para que isso acontecesse. Por quê? Por exemplo, a gente terminou uma leva agora. Então, eu fiz a semana de 12 a 19, que são os Gavamas todos, né? Olhando as fichas uma a uma e vendo quais entravam nos casos em que a gente que entraria, né, nos critérios para terapia AMA. E eu acho, se eu não me engano, entrou 18 pessoas. Uhum. E dessas 18 pessoas que eu selecionei que entram no critério da terapia AMA, a gente já tem aí 3 meses de trabalho. Então, e aí acaba que a gente contempla de tempos em tempos. Porque, por exemplo, a primeira leva, quando a gente estava indo organizando o grupo, é, eu botei pessoas de janeiro. Até abril a gente ainda estava fazendo janeiro. Então, tinha pessoas que a gente contactava que já nem lembrava mais. Então, quando a gente chegou, por exemplo, agora nesta semana que eu peguei de 12 a 19 de julho, essas pessoas agora fazendo assim, elas já serão contactadas pela Andrea e já tendo esse aceite, vão estar fazendo num curto prazo, né? Então, elas ainda estão com atendimento recente, estão sabendo que é o AMA ainda, tendo tratamento e já vão começar a ser tratadas. E aí, se a gente faz com essa fila que vai ficar muito grande por conta da demanda, que é muita gente que está entrando com esses casos, fica coisa assim para 6 meses chegar ao atendimento ou até mais. Então, É, ainda não está Drica, nessa. Drica, eu concordo com você, mas eu também vou colocar o seguinte: quando nós temos um caminho e nós não seguimos esse caminho, a nossa responsabilidade como dirigentes é muito alta. Então, Sim, nós vamos fazer o seguinte: você lembra que nós tínhamos uma fila de quase um ano é, esperando o atendimento? Você lembra? E aí, a espiritualidade nos ajudou a resolver. Então, eu prefiro que temos esse dado importante. Essas pessoas precisam de ajuda. Vamos usar o que nós temos de possibilidade de sugerir, e se a fila aumentar, vamos confiar que a espiritualidade vai nos ajudar a resolver essa fila. a Entendeu? trazer. Porque Vai. E não, eu confio, porque a espiritualidade já fez isso conosco e nos ajuda sempre nesses 20 anos. Então, nesse momento, nós temos que criar essa sistemática. É tão importante esse assunto aqui da terapia é AMA. muito importante. Não, é tão importante que nós vamos fazer o seguinte, Drica. Na nossa próxima reunião do Retama, daqui a 3 meses, né, outubro, nós vamos organizar para que ela esteja, o foco da nossa reunião seja a terapia AMA. Porque nós temos que trazer os Captar, terapeutas. Nós temos captar que trazer pessoas. os terapeutas para cá, para nos Precisamos. ajudar, não é verdade? Nós temos que Sim, divulgar, de mostrar. E não sei se também nós temos que ajudar a que esses terapeutas comecem a fazer os cursos, né? Esses cursos, porque também não é só a terapia reencarnacionista. Ela é um dos aspectos importantes da terapia AMA. Mas nós temos que cuidar para que outro tipo de terapia possa ser criada, né, nesse nosso grupo, para que possamos ajudar com o que nós temos, com as nossas condições, esses nossos irmãos que tanto precisam. A Renata levantou a mão. Pessoal, eu só queria terminar aqui rapidinho os slides, porque, desculpa, Rê, você pode segurar aí rapidinho? Porque o Antes, Guilherme, por Flávia, exemplo, que só é. antes de você terminar, eu só queria dar um adendo para a Miriam, só para em relação a essa expressão reencarnacionista, é uma expressão que a Flávia usa pela formação dela, mas não é algo que é passado assim para os assistidos dessa maneira.
que no AMA, a gente inclusive fez uma apostila para esse tratamento e a gente trata como linhas de aprendizado, que é a meta do AMA. Só para tranquilizar a Miriam, porque ela também falou da questão de ter sido intuída pelos mentores dela. Uhum. Então, o nosso foco de tratamento é ir onde está essas desarmonias na linha de aprendizado da pessoa para que seja trabalhado pelos mentores. Então, eles trazem uma questão desarmônica que está sendo limpa e trabalham o que isso tem a ver com esse presente da pessoa, para que ele Sim. possa entender até como o que ele tem que buscar para o agora em relação às coisas que ele já passou, porque tem padrões repetitivos, tem aspectos que as regressões vão trazendo nas 3, nas 4, que precisa mudar nesse agora como um desafio que ele veio viver. Então, ele virar essa chave desse entendimento é para que ele faça no agora uma diferença na vida dele. Então, assim, não usamos assim, na terapia AMA, a gente não está fazendo curso, não está fazendo autoconhecimento. É o AMA que, se a pessoa escolher estar no AMA, que ela vai conhecer ou buscando por si Uhum. própria, né? Ou continuando as suas terapias. Mas sair, harmonizar essa linha. Então, para É, que isso. Então, assim, a gente usa essa expressão, a Flávia usa, e eu mesma não sou formada na parte reencarnacionista e também atuo nesse trabalho. Então, tem maneiras de falar os conceitos, mas o foco é a harmonização da linha de aprendizado que está desarmônica. Só e para é o que eu vou esclarecer. passar agora, inclusive, continuando a fala da Adri, que é justamente o que eu vou fazer agora, que é passar um pouco do conteúdo das regressões e as ferramentas que os mentores trazem para os assistidos e para nós também, trabalhadores, só para vocês entenderem um pouquinho o que é esse conteúdo que vem nessa exploração da linha de aprendizado, né? Como a Adrica falou agora, que é o nome que nós damos nesse trabalho, que a gente tem até a sigla ELA, né? Que é a exploração da linha de aprendizado. Se alguém quiser tirar print da tela, tá? É bem interessante as ferramentas que eu vou passar agora para vocês fazerem vocês mesmos em casa, passarem para alguém fazer ou até durante as assistências do AMA. Então, essa é uma ferramenta que um mentor trouxe para essa assistida aqui. Eu coloquei as iniciais do nome dela só, né? Se não tiver uma rosa branca, pode imaginar uma rosa branca nas mãos. Daí faz um movimento segurando no chakra cardíaco, respira essa rosa. E se imagina inspirando as lembranças boas da infância, da vida jovial, da vida atual, de qualquer fase em que a pessoa tenha sido feliz, alegre, saudável, que traga coisas boas. Daí o mentor trouxe essa informação de que o perfume das rosas é um dos mais curadores que existem na natureza. Imaginamos respirando esse perfume, como ele vai curando o nosso chakra cardíaco. E é um alto passe. Ele trouxe essa informação de que isso é um alto passe. Nós podemos imaginar também, ele disse, né, fazendo isso com as pessoas ou animais, passando no rosto, passando no coração, por todo o corpo, por todo o corpinho ali, seja da pessoa, seja do animal. Essa é uma das ferramentas que foram trazidas para essa assistida especificamente, esse assistido, que é um homem, fazer na rotina dele, principalmente quando ele estiver se sentindo mais ansioso, mais agitado. Essa é uma outra mensagem do mentor que vem no conteúdo do estudo das linhas de aprendizado, né, da regressão, mas vamos falar da sigla que a gente usa aqui no trabalho, que é estudo das linhas de aprendizado. Essa moça ficou em tratamento um tempo no plano espiritual, e aí mostra que como era o hospital, como o que ela fazia, ela caminhava junto com essa senhora que era a mentora dela. E o tratamento dela era complementado tomando sol. E aqui o mentor traz toda uma mensagem explicando por que o sol é tão importante para nós, tanto física como espiritualmente. Então, se vocês quiserem tirar o print também, fiquem à vontade. Tem toda uma explicação aqui da importância do sol e da água solarizada para quem conseguir fazer, porque a água solarizada é um remédio com a luz do sol ali dentro. E ele trouxe essa informação também maravilhosa nesse conteúdo dessa assistida aqui, que nesse caso era uma moça que foi muito importante para ela e ela ficou bastante emocionada quando ela recebeu essa mensagem. Fazia todo sentido, porque era uma assistida que não tomava sol, que estava com esse problema mesmo de não tomar sol, de não sair de casa, de estar com a vitamina D baixa. Então, até a Ana tinha perguntado, né, o conteúdo, às vezes vem mesmo um conteúdo, geralmente vem um conteúdo que tem muito a ver com a vida atual, que a pessoa, algo que a pessoa precisa trabalhar na vida dela.
Nesse caso, uma outra mensagem, os mentores trazendo a importância da cura pelas ervas, dessa assistida aqui, trazer as ervas para a vida dela, utilizar mais essa potência da natureza para se conectar também. E eles trouxeram aqui bastante esse sentido da gratidão, para ela trabalhar essa gratidão. E aí, o terapeuta, o que faz, né, com esse conteúdo? Complementando até o que a Eudrica estava falando, e o que a Lê escreveu lá no chat. Quem quiser ler lá, a Lê deixou uma mensagem bem interessante. O terapeuta que vai falar com o assistido, ele vai ler esse conteúdo aqui, que foi trazido no estudo das linhas de aprendizado do assistido, e ele vai ler também lá a ficha do assistido do Gavama, e vai entender, né? Vai fazer essa ligação, né? Olha, esse assistido tá com essa questão, vamos conversar, né, sobre isso. O que que você achou do conteúdo? Aí geralmente o assistido fala: Nossa, eu achei que tem tudo a ver, assim, sabe? Essa coisa das ervas, realmente. Eu não tenho esse hábito de tomar chás ou de tomar banho de ervas. E você vai conversar com ele, trazendo essa importância, que seus mentores trouxeram. Seria interessante você tomar um banho de ervas. E aí, você, como terapeuta, pode trazer as suas técnicas para ajudar o assistido, que o professor comentou das outras técnicas. Então, no projeto AMA, estamos aqui hoje, inclusive, para convidar quem queira trabalhar no projeto AMA também com as suas técnicas, porque não precisa ser psicoterapeuta reencarnacionista ou reencarnacionista terapeuta para trabalhar no AMA, porque isso é só uma parte do trabalho, é o trabalho de um conteúdo importante como esses que eu trouxe agora para vocês, que ajudam, ferramentas que ajudam ali na consulta com o assistido. Mas a gente tem constelador familiar no projeto, tem terapeutas que fazem mesa radiônica, tem terapeutas de várias linhas que ajudam no projeto. Então, não, você que quer trabalhar no projeto, inclusive é o que nós estamos precisando, desses terapeutas que possam ajudar atendendo os assistidos também com as suas linhas de terapia. Aqui eu vou deixar, se alguém também quiser tirar um print, uma bibliografia e indicações de livros sobre o suicídio, séries que são muito interessantes que tratam desse assunto e filmes que falam sobre o pós-vida, né? Falam alguns desses, falam aqui do suicídio como o Nosso Lar, falam bem, né? Mas que trazem esse assunto, né? Essa temática vida pós-morte, vida pós-desencarne. E aí eu agradeço, né, a escuta e a participação de todos aqui. Eu somos, todos nós somos, e espero que vocês aqui tenham se sentido. Eu fiz esses slides, montei essa apresentação com muita intenção, porque os espíritos, nesse momento da apresentação, colocassem no coração de quem tivesse assistido a vontade de vir trabalhar no projeto, de sentir todo esse amor que a gente que está aqui, que trabalha no projeto, sente por esse projeto. E antes, do pessoal que tem dúvida, a Rê ou o Luciano fazer pergunta, eu só queria pedir para o Guilherme falar, porque tadinho. O Guilherme tinha um compromisso super importante hoje, eu implorei para ele vir, porque ele é um dos terapeutas que mais trabalham lá no projeto, desde que a gente começou o projeto. Ele é maravilhoso, os assistidos amam o Guilherme. E eu queria pedir para você falar um pouquinho, Guilherme, da sua experiência no projeto, do que você faz, por favor. Oi, boa noite. Meu áudio tá saindo? Tá. Tá ótimo. Eu vou falar especificamente da parte que eu faço, que é o atendimento, né? O que que eu percebo bastante lá. Depois que é feito a limpeza apométrica, surge uma oportunidade muito grande no atendimento individual, que é trabalhar a parte mental dos pensamentos e emocional da pessoa. Então, assim, uma vez que a pessoa traz a palavra que ela vai falando, vai trazendo o pensamento dela para fora, e o discurso, a narrativa, vai descarregando as emoções que ela está tendo, vai dando uma autorregulação nessa pessoa, onde a gente, através de uma troca ali, né, de intervenção, a gente vai ajudando essa pessoa a elaborar, trazer um ponto reflexivo novo sobre a situação de conflito interno dela. Então, assim, a parte da terapia emocional, né, essa mental, onde ela está presa ali, é muito importante que ela tome o protagonismo, né? Porque a gente faz a limpeza, mas uma vez que a gente deixa essa pessoa lá, se ela não elabora, não reflete, não se posiciona ou não constrói algo sobre aquilo, né, a causa da dor dela, a chance dela voltar é muito grande, né? Então, assim, é muito importante essa questão de nós sermos esse acolhedor, né? De ouvir ela, deixar que ela esvazie isso,
porque os pensamentos delas vão se tornando, vão trazendo daquele peso de dentro, né, trazendo para fora, melhorando o corpo emocional, melhorando o corpo mental dela, né, ela se sentindo acolhida, ouvida, muito dessas questões de suicídio, adicção, né, dependência química, a depressão grave, é porque a pessoa ela se encontra num estado de dor muito grande, onde ela está num looping de pensamentos e emoções muito fortes, né, sozinha. E ela precisa desse feedback, desse espelhamento com o outro ser humano que traga para ela, né, questões de outras formas de viver, né, outras formas de se posicionar. Eu tenho um exemplo muito legal que eu sempre guardei para mim. Um dos primeiros atendimentos que eu atendi, que eu fiz, tinha uma moça que era ideação suicida e ela estava enlutada por um rompimento de um casamento durante quase 7 anos, né? E a gente foi chegando à conclusão de, através, assim, ela até deu risada no final, né? Que eu perguntei para ela, mas só existe uma forma de viver, se não for com ele, não tem outra forma, né? E ela foi falando, achando engraçado aquilo, né? Falou assim, gozado, né? Por que será que eu fico atrás disso? E a gente conversando, vendo as coisas, né? Pegando as linhas de aprendizado, uma vez apresentado para nós os áudios, a gente olha e percebe determinados padrões de comportamento, culpa, né? Aquela questão do não auto-amor, aquela questão do autoflagelo, e vai trazendo essa reflexão para ela na vida atual. Onde é que pode estar isso daí, né? No discurso do que ela está trazendo, né? Ela preenche a ficha e coloca lá depressão. Aí você fala assim, fala um pouquinho mais como é que é essa depressão para mim, né? Que tempo que tá isso, que local que tá da sua vida, né? Com quem que é. E a pessoa ela vai trazendo para fora coisas que ela nunca falou, né? Isso vai humanizando uma coisa que eu acho que é aquela coisa assim, a espiritualidade, ela trata dos corpos espirituais e nós tratamos da parte psíquica e emocional dela, a hora que a gente ouve aquilo lá. A gente humaniza um negócio que está precisando ter movimento dentro. Ela precisa trazer o que é pensamento dela, que está ali, ela precisa trazer conteúdo, ela precisa trazer para fora aquilo lá, né? E só um outro ser humano que ali ouvindo ela, entendendo ela, todos nós passamos por dor, né? A gente vai trazendo aquilo por um contexto diferente, né? Ela hoje ela tá depois que faz o tratamento apométrico, é impressionante como abre essa capacidade da pessoa permitir um acesso a coisas muito íntimas dela, né? Que ela tem medo de falar, medo de se expor, medo de trazer, dividir aquilo. Então, eu acho que às vezes também, como a parte do posicionamento dela, quando ela está muito em ideação suicida, você pode reparar que vai ter uma regressão lá, que está fazendo ponte de linha de aprendizado, de conexão com algum momento quântico dela do passado, que ela precisa trabalhar aqui uma reflexão de uma possibilidade quântica de um vir a ser diferente, né? E ela criar isso através de uma elaboração emocional, de um novo posicionamento de um ponto de vista. Então, assim, é muito importante essas pessoas serem ouvidas individualmente, porque tem um aspecto emocional da vida delas, tem um aspecto do pensamento delas que precisa ser traduzido, né? E, e isso é muito importante mesmo. Porque o que eu vejo também nas fichas de anamnese? É o primeiro atendimento? Não, a pessoa traz uma nova demanda e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto para ela, você passou por terapia individualizada na outra vez? Ela fala, não. Aí eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente faz a limpeza no coletivo e aí solta essa pessoa, o que que acontece? Não tem um individualizado para ela ganhar consciência, tomada de consciência, a chance dela sujar o pensamento, a chance dela carquilhar a emoção de novo é muito grande, né? Então, assim, passando pela salinha ou tendo um momento onde ela pode conversar com alguém, que ela pode soltar, eu acho que desconstrói muito desses campos, desses blocos energéticos que está nela, que ela mesma precisa, a cura tem que vir um pouquinho dela, né? É aquela devolutiva que vem no e-mail, né? 80% lá é seu, né? Você tem que fazer por você. E a pessoa ela tem que a gente tem que ir trazendo para ela aonde ela pode ser protagonista da vida dela de novo, né? Onde é que ela perdeu, onde é que ela se auto-abandonou. Então, eu acho que o atendimento nosso é mais sobre isso. E é uma coisa assim, a gente trabalha, é uma coisa muito legal que a gente trabalha apoiado em textos dos mentores, né? Tem orientações, já tem os padrões, então qualquer pessoa bem intencionada ali, com muito amor no coração ali para ouvir, consegue fazer. É questão de entender o momento, né, de que a pessoa tá, deixar ela esvaziar, ela vai soltar, ela vai abrir,
ali, o momento de receber, né? Então é uma coisa muito legal. Eu deixo aí o convite para vocês. Nós estamos precisando muito, tem muitas pessoas precisando, e cada um desses que a gente ajuda, eu acho que é um grande reforço para eles trabalharem tanto lá no âmbito individualizado quanto aqui conosco, né? E assim a gente vai aumentando o grupo e vai ganhando mais força. Obrigado, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Guilherme, muito obrigada. Você é incrível. Eu que agradeço. Sei Obrigado. que eu sei que você está super ocupada e atrasado. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Gratidão imensa de verdade. Muito obrigada. Você é uma parceira aí no projeto. Thank you so much. Eu gostaria de chamar agora para o palco a Andrea, que é a nossa secretária, sem a qual não existiria este projeto, porque a Andrea segura todas as buchas, ela é uma pessoa extremamente paciente, inclusive comigo. E ela é muito paciente, gente. Quando eu tô estressada, nervosa, aí eu vou falar com a André, que a André fala, calma, Fábio, fica calma, calma, eu vou dar um jeito aqui, vou arrumar. A Andréia, ela é a nossa organizacional, então eu queria pedir para você falar um pouquinho, André, por favor, também do projeto, dar sua contribuição, de como é trabalhar, maravilhoso trabalhar nesse projeto. Tá, boa noite a todos, né? Eu sinceramente eu acho, quando eu fiquei sabendo, até que eu me coloquei à disposição de ser secretária, eu achei um dos trabalhos mais lindos, porque as pessoas, como foi explicado inicialmente, se entra em contato e a surpresa da pessoa ao saber que ela vai ser ouvida por um terapeuta é, é surpreendente. Elas não sabem da existência do trabalho e ficam extremamente assim surpresas e se sentem pessoas especiais mesmo, que alguém se preocupou com o lado que ela está passando. Eu percebo muito que a grande maioria não se atém nem ao seu lado espiritual, é o seu lado emocional, que obviamente a gente sabe que é junto com o espiritual, mas ela, na hora que tem o conhecimento, é um alívio para ela. As pessoas, algumas não se interessam, mas a grande maioria se interessa, e elas ficam extremamente emocionadas e surpresas de alguém estar se preocupando com elas, né? Então, isso é visível em todas as pessoas que fazem o atendimento. E eu, como falei, eu acho um dos trabalhos mais lindos, porque a pessoa vai se dispor para conversar com uma outra pessoa, ainda mais no mundo de hoje que se está, né, que se vive, onde muitas vezes essas pessoas não são, muitas vezes não, as pessoas não são escutadas. Então, essa abertura que se dá é muito bonita e muito significativa. E tenho certeza que causa dentro delas algo nobre mesmo, porque ela se sente acolhida, não só no seu lado espiritual. Ela tem consciência do seu lado espiritual, mas aquele escutar, ela falar, ela desabafar, ela colocar para fora, e um profissional, um terapeuta está ali aberto para escutar, auxiliar e orientá-la, junto com o lado espiritual. Então, eu acho belíssimo. Eu sou a secretária, né? E eu faço com muito amor porque é muito gostoso, sabe? É muito enobrecedor mesmo. Desculpa eu estar falando dessa forma, mas realmente é. Então, e o número de terapeutas, por isso que eu vou aproveitar também, de vir mais terapeutas, porque as pessoas, quando eu entro em contato, eu olho aquela ficha, né? A ficha, a anamnese. Então, eu entro em contato para colocar para os terapeutas que aquela pessoa tem interesse. Então, é feito depois investigações e tudo mais. Então, o terapeuta vai munido da ficha, de áudios e tudo, entrar em contato com aquela pessoa. E quando ela fica esperando, ela diz, oh, não esquece de mim, não esquece de mim. E a gente fala, não, pode ficar tranquila, ele só está se aguardando que os terapeutas, a agenda deles abra vagas, vamos dizer assim, né?
porque são muitas pessoas e é muito delicado, né? Então, é um trabalho muito bonito e também, após passar pelo terapeuta, a gente também se preocupa em ouvi-la e saber como ela está depois do tratamento. E é unânime as pessoas relatarem, após passarem pelo terapeuta, elas relatarem da importância que foi. Então, é uma junção do físico com o espiritual, né? Ela passa, ela é tratada espiritualmente, mas ela fala, ela desabafa. E é algo que é tão difícil hoje em dia, né? Parar e escutar alguém. E uma das coisas que me emociona muito também é quando eu quero com crianças, que é muito comum. Crianças que tentaram, crianças que estão se machucando, e a gente percebe a angústia da mãe sem saber direito o que fazer, e essa criança também é ouvida pelo terapeuta, é tratada, então é muito enobrecedor, sinceramente, de verdade. Porque aquela criança não tem Gratidão. a visão do espiritual somente, né? Para ela é o físico. Então, e para a mãe, ela também não consegue distinguir direito, porque a preocupação dela como mãe é seu filho. E ter alguém que o escute, que converse com aquela criança, que oriente também a mãe, é muito importante. Gratidão, Andréia. Muito obrigada. Você é Imagina. maravilhosa. Vocês veem que o pessoal adora trabalhar no projeto, né, pessoal? Todo mundo ama, porque realmente é muito legal você saber que está fazendo a diferença ali na vida da pessoa, sabe? É muito legal mesmo. Vou chamar agora para o palco a Márcia Gomides, que também trabalha no projeto quase desde o começo também, né, Márcia? Desde o ano passado. Márcia é também minha amiga do curso de psicoterapia carnacionista, nos conhecemos lá. E aí ela foi convidada e está aqui com a gente. Ela também atua bastante, ajuda muito no projeto. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho, Márcia, da sua experiência para o pessoal que vai entrar aí para trabalhar com a gente, por favor. Boa noite a todos, né? Foi uma oportunidade muito grande que foi através do projeto que eu conheci o AMA, né? E aí eu fui atrás para poder saber como eu fazia o curso de apometria, louca para fazer um curso de apometria. Então, foi um presente da espiritualidade para mim, né? Bom, eu trabalho com as linhas de aprendizado, como a gente diz aqui. Gente, é muito aprendizado mesmo, não é à toa que tem esse nome. É muito aprendizado, assim, é muito respeito, né? Que a gente entra ali dentro de uma parte tão íntima de cada um, e o quanto isso é importante, né, para a vida deles. Né? Então, é feito, a gente se reúne em duplas, e aí dentro dessas duplas, uma fala, né, dirige, e a outra representa o assistido. E ali é feita essa regressão, né, onde é levado para aquele momento que o paciente necessita, né, e assim, e é muito legal no sentido de a mensagem que vem, né? A mensagem, eu acho que a Érica está aqui, e ontem mesmo a gente fez uma regressão e foi assim muito legal no sentido de o quanto a gente sente o apoio da espiritualidade, né? E assim, muitas vezes a gente leva aquilo porque assim, a pessoa está com tudo ali, ela está com o sol ali perto dela e ela não estende a mão para o sol. Então, é muito aprendizado, né? Então, assim, gente, quem tiver disposição, venha, porque é um trabalho lindo, é um trabalho que a gente aprende muito. A gente acha que a gente está doando alguma coisa, é ilusão, a gente está recebendo, tá? Então, boa noite, espero ver vocês com a gente. Muito obrigada, Márcia. Gratidão por ter vindo. Érica, gostaria também de pedir para você falar um pouquinho, por favor, porque a Érica também ajuda no projeto, trabalha com a gente maravilhosa, ajuda muito também. Boa noite. Bom, comecei agora, né? Faz pouco tempo, comecei a fazer com a Márcia essa parte da regressão. E é bem isso que a Márcia falou, eu acho que é um aprendizado até para a gente, né?
Hoje eu também fiz com a Alê, e eu até falei com a Alê, né? Parece que a mensagem é pra gente, né? Assim, o que a gente recebe, e vem muito assim. E para mim, assim, está sendo maravilhoso, está sendo um trabalho muito bonito mesmo. E cada mensagem a gente fica, assim, até maravilhado e aprende muito, né? A gente sabe que é para nós também. E eu acho que é um trabalho que, na verdade, eu conheci o projeto, que eu tinha entrado junto com a Andrea para ver essa parte do secretariado, e aí para mim não tinha dado certo, e eu continuei no grupo. Aí um dia a Flávia falando que precisava do pessoal, que eu não tinha entendido ainda direito o projeto, aí a Flávia falando que precisava do pessoal para fazer, né, ajudar na parte da regressão da dupla, e aí foi que eu falei, não, eu tenho um curso, então se tudo bem, e aí eu comecei a fazer com a Márcia, e agora estou fazendo com a Lê também, né? Então, assim, é um aprendizado até para a gente mesmo, né? Eu falo que a cada dia eu vou aprendendo um pouquinho e vou me melhorando também. Então, assim, até agradeço por essa oportunidade. É um aprendizado para nós. E as mensagens que eu trouxe ali antes, né, são para assistido e todas cabem para a gente usar na nossa vida também. Então, sempre que a gente lê a transcrição para atender o assistido ali, sempre tem uma mensagem para nós, sempre. É muito incrível, assim. A Lê, não posso risos. Eu ia pedir para a Lê falar, mas ela não pode neste momento, porque ela também trabalha no projeto, seria ótimo. Você não consegue falar baixinho, Alê? Só um pouquinho? Para falar para o pessoal um pouquinho da sua experiência no projeto? Não. Peraí, que eu tô saindo do quarto. Vocês estão me A Lê também ouvindo? trabalha. Tá, pode falar, tá bem alto, aliás, você vai acordar o Valdir desse jeito. O Valdir? Valdir, pode falar O mais meu baixo. marido. Não, eu saí do quarto. Então, gente, nós trabalhar no projeto das terapias AMAs é sensacional, né? Cada vivência, cada linha de aprendizado que a gente busca é realmente isso. A gente pode entender um processo ali que aconteceu. A gente toma uma força também é, absurda com a mensagem que os mentores trazem. É, são mensagens para nós, são mensagens tão momentânea, né? Uma mensagem que está viva, é presente nas nossas vidas. Então a gente vê até assim coisas que aconteceram lá no passado, né? A gente olha vidas muito antigas, né? E assim, a Erika tá até rindo, a gente, isso é uma vida muito antiga, a gente está falando de Roma, né? Lá atrás, e assim, os mentores, quando foram, né, levaram para o hospital, né? A pessoa estava lá em estudo e tudo mais, eles trouxeram uma mensagem linda, absurda sobre tudo que estava vivendo, né? E sobre essa vida o que a pessoa precisava aprender agora. E tanto que a gente olhou e falou, uau, né? Muito forte, assim. E cada vez, cada atendimento é algo incrível. E como a Márcia falou, né? A gente acha que a gente está ganhando alguma coisa e a gente está ajudando outros, na verdade, e a gente está ganhando absurdamente mais. A gente não está doando amor pro outro, o nosso potinho ali de amor está sendo recarregado pelos mentores, pela própria pessoa que traz uma gratidão imensa. Então, assim, fiquem em convite, porque é muito gratificante, é muito incrível poder ajudar alguém, a pessoa perceber que a vida dela importa, ela não está sozinha, ela pode contar com outras pessoas, ou ela pode simplesmente, como veio, né, uma mensagem hoje pela Érica, estenda a mão para a espiritualidade, ela tá ali, independente de você estar vendo ou não, ela tá ali com a mão estendida para você, mas você precisa fazer a outra parte. Você precisa estender a mão para ela. Então, assim, é só gratidão mesmo. Cada vivência, cada momento, né? Ter a interação com um grupo
tão incrível, com pessoas no mesmo propósito. É muito lindo de ver, é muito lindo de ver mesmo. É maravilhoso, é muito, muito mesmo, assim, quem tiver, assim, sabe, interesse de vir trabalhar com a gente como terapeuta para ajudar a atender esses assistidos, como o professor falou, né, nós estamos precisando de trabalhadores, estamos precisando de pessoas que venham fazer esse atendimento junto com a gente, porque a fila, ela só aumenta, né? A Drica comentou, né, que a gente acaba não, a gente não dá conta, então acaba às vezes colocando poucas pessoas para atendimento porque não dá conta mesmo de atender a quantidade de pessoas que necessitam, na verdade. É, eu vou pedir para a Rê, que tinha levantado a mão, o Luciano, e eu não vi se tinha mais alguém que tinha dúvidas também, levantou a mãozinha para tirar dúvidas, por favor. Pode falar, Rê, por favor. Desculpa aí ter feito vocês esperarem, mas é que realmente o Guilherme precisava ir embora e eu achei interessante os terapeutas falarem. Imagina, claro. Duas colocações. A primeira, eu sou terapeuta integrativa, aconselhadora metafísica, então estou à disposição, não sei com quem eu falo para trabalhar. E o segundo, a Drica falou que ela faz a leitura das fichas, né, para separar como eu faço o agendamento e, teoricamente, eu tenho que ler, né, as fichas para poder fazer a triagem. Quem vem é muito urgente, que às vezes o assistido classifica como muito urgente, mas não tem nenhum dos parâmetros que nós definimos como ser muito urgente. Então, eu tenho que reclassificar aquela ficha. Então, teoricamente, eu tenho que ler um pouco para ver. Eu posso planilhar, colocar numa planilha e colocar, não sei, a ficha numa pasta, se a Drica quiser, para facilitar para vocês também. Era isso. Não estou te ouvindo. Tá no mudo. Perdão, gente, perdão. Fizeram algumas perguntas e mandaram até no particular, né? Como fazer para entrar no grupo? Vem falar comigo ou com a Drica ou com a Andrea, que é a secretária, para a gente explicar, né, como funciona e tal. E daí a Ângela, maravilhosa, minha relatora, esta mulher lindíssima de cabelos loiros ali, perguntou se precisa ser terapeuta para trabalhar, para atender o assistido, sim, precisa ter uma experiência, né? Ainda mais que são esses casos bem graves, assim, delicados, né? Como o Guilherme trouxe, aliás, uma contribuição maravilhosa do que é, né, esse atendimento, mas você pode trabalhar, sim, se quiser, se desejar, na escuta, né, ali no auxílio, aprendendo como é feito, pode sim. Até para observar mesmo como são feitas as próprias estudos das linhas de aprendizados, pode combinar com os terapeutas que fazem e participar e ver como faz, se você desejar entrar no projeto. Daí a gente conversa depois. A gente se vê toda semana, né? A gente pode organizar isso sim. A Rê já é terapeuta, né, Rê? Sim, Precisa ter, né, considerar pessoal? metafísica. Aí É. eu acho que uma terapia que faz muito sentido é uma que eu tenho, que é o reequilíbrio energético, Ah, que é onde então, você faz a interessante. escuta, você faz o alinhamento de chakras e você dá alguma tarefa para a pessoa sair daquele limbo de eu não Isso. consigo sair, de fazer a mudança, né? Mudar a faixa. Não, Acho que essa faz muito sentido. Porque eu vai tenho ser o reiki, contribuição. tenho outras mesas, mas que essas eu vou atuar. E às vezes a pessoa vai continuar estagnada, né? Quando a gente tem aquela terapia que a gente dá lição de casa, assim dizer, e daí Ótimo. no outro atendimento você vai falar, e aí, você fez? O que que você achou? Aí você dá aquele estímulo para a pessoa. Acho que essa é uma terapia Inclusive, Renata, interessante. inclusive Oi, você Adri. falando isso, a gente tinha uma terceira etapa, que era que após terminasse o tratamento, que tivesse terapeuta, que aí talvez nem precise ter terapeuta, porque seria ouvir os relatórios dos atendimentos e Uhum. fazer uma receita. A Ah, gente legal. era fazer uma receita final a partir das orientações que vieram dos áudios e dos relatórios, para que ele saísse com algo ali Para praticar no dia a dia, para para não, fazer no dia a não dia, parar, para não voltar, né? É. a gente não tem essa pessoa para fazer isso.
Era uma Legal. ideia que a gente tinha lá atrás mesmo, de trazer esses terapeutas que não poder, que não, ou não queriam atender, ou não têm experiência, ou não se sentiam da vontade de fazer o atendimento, mas Aí eu posso até. fazer essa outra parte de mandar, enviar um reiki, ou fazer uma mesa radiônica, constelação, assim, a terapia que puder ajudar, né, aquele assistido. A gente tem espaço no projeto, pessoal. Quem quiser trabalhar, vem conversar com a gente, que a gente vê algo, entendeu? Te dá um servir, porque toda ajuda será muito bem-vinda para esses assistidos que estão nesses processos bem graves, né? Ok. Luciano, você quer fazer uma pergunta? Sim, por favor. Então, indo um pouquinho do lado do que a Renata falou também, eu posso ajudar, pelo menos, a fazer o mapeamento que o professor falou das fichas, dos casos de, pelo menos, tentativa de suicídio ou de suicídio. Eu aproveitei também esse momento para fazer, nesse último mês, eu estava olhando as fichas agora, e a gente teve 40 casos de tentativa ou ideias suicidas, o que dá uma média de 10 por semana. E para a próxima semana, eu estava vendo aqui, vai ter 12 casos nas fichas com isso. E aí, assim, como está nesse ritmo de atender 5 pessoas por semana, a gente precisaria pelo menos dobrar, né? E ainda tem que abater os que estão na espera. Então, assim, eu também gostaria de saber se você poderia passar algumas informações a mais do que seria ser o terapeuta. Tem que ser psicólogo de formação, psicanalista, terapeuta holístico, e também quanto que para as pessoas talvez estejam interessadas, mas têm receio, porque já trabalham nos atendimentos individuais do Gavama, tem os seus trabalhos pessoais, o quanto tempo elas teriam que investir, por exemplo, nesse trabalho para pelo menos poder atender uma pessoa por semana, entende? Muito Para obrigada ficar mais tangível pelas para o pessoal. perguntas. Ficou ótimo suas perguntas. Eu vou dar o meu ponto de vista, eu vou pedir para a Drica passar o dela, porque eu tenho um jeito de trabalhar e a Drica tem um jeito de trabalhar também. Nós trabalhamos todos no projeto juntos e eu acho que vai agregar eu passar uma informação e a Drica passar também a visão que ela tem. Não precisa ser psicólogo nem psicanalista para atender no projeto, mas é importante ter uma experiência como terapeuta, principalmente nessa questão da escuta, né? Porque é o que a Andrea trouxe até, né? O que deixa eles mais felizes é ter alguém para ouvir o que eles têm a dizer, para escutar aquilo, aquela dor que eles estão sentindo, né? Aquelas coisas, aquelas emoções que eles estão passando. Tem pessoas que têm mais facilidade, no caso do Guilherme, ele é psicanalista, ele já é psicanalista há muitos anos, tem muita experiência. A gente tem a Cláudia também, que é psicóloga, mas não é necessário, não é imprescindível ser psicólogo ou psicanalista. É claro que vai ter mais facilidade, mas sim, pode ser um terapeuta que tenha já pelo menos uma experiência de atendimento ao cliente, ali, atendimento a um assistido, a uma pessoa que, né, precisa de uma orientação. A nossa intenção, até o que eu faço, né, quando eu atendo os assistidos, é de falar menos e escutar mais, que é esse talking cure mesmo, né, essa escuta mesmo, escuta afetiva, né, escuta amorosa que a gente fala, e trazer, salientar aqueles pontos do estudo das linhas de aprendizado que os mentores trouxeram, como os que eu trouxe nos slides para vocês virem agora, né, que vocês viram agora. Então, trazer, olha que lindo que seu mentor trouxe, né? Olha, vai de encontro com o que você trouxe na sua ficha, que você comentou que está com dificuldade em tal área, trouxe isso no seu áudio, na sua transcrição. Vamos conversar sobre isso, né, e tal. Trazer esse incentivo para estudar, para trabalhar, né? Como as meninas comentaram, vir fazer o curso, estudar a espiritualidade, ler os livros. Eu gosto muito de passar nesse conteúdo de estudo, de autoconhecimento, de livro, de PDF para a pessoa comprar tal livro, ou se ela não tiver condições, eu passo o PDF para ela, se ela desejar, e passar para ela estudar, para ela fazer exercício, para ela se alimentar melhor, para ela ter uma rotina melhor. Essas orientações que vão ajudá-la, com certeza, a se sentir bem, que vão afetar de fato a vida dela. E aí, isso é muito legal, né, que a Renata trouxe dessas lições de casa, porque eu mesma sempre passo lição de casa para eles, porque é muito importante. E até o Guilherme tinha comentado, no nossa própria devolutiva está escrito, né? 80% é você, o restante é a espiritualidade. Então, também lembrar disso para o assistido. Continue o tratamento do AMA, continue fazendo as ferramentas, as orações da sua assistência. E isso vai te ajudar, isso vai te proteger. Lembrar disso, dessa parte, dessa coisa da espiritualidade, porque é um trabalho aqui, né, pessoal, que a gente faz espiritual. Tem a espiritualidade.
Então, também é importante a gente sempre ressaltar e para o seu mentor, entre conexão com ele, sempre entre em contato com ele. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante para o assistido. Mas é isso, assim, pelo menos alguma experiência com atendimento é importante ter sim, Luciano, que a sua pergunta foi essa, né? É, E você tinha feito uma outra pergunta? Podemos também marcar. Pode sim, Rê, vai ser ótimo. Deixa eu pedir para a Drica, né, passar o ponto de vista dela agora, daí o Luciano depois pode perguntar de novo. Eu não lembro se tinha mais algum ponto. Sobre o atendimento, Drica, o que você. Ah, tá, Sobre a obrigada. questão que ele fez de matemática, eu considero que teria que quadriplicar, porque cada assistido ele tem 4 atendimentos no mínimo. Se a gente conseguir fazer uma semana cada um, demora um mês uma pessoa sendo atendida. E as fichas, elas são semanais, né? Então, assim, igual eu falei, eu de 12 a 19 entrou 18. E então precisaria, assim, para dar conta mesmo, precisaria quadruplicar. E É. assim, as perguntas eram quais, Luciano? Eu já. Então, para o pessoal poder entender um pouquinho melhor, o pessoal que está interessado, quantas horas por semana eles têm que se dedicar, pelo menos, para poder atender uma pessoa, sabe? O mínimo, assim, para o pessoal poder ver se eles É, realmente têm condição de participar ou não. então isso fica a critério. Eu geralmente, quando eu faço, eu tento atender, fazer 2 a 3 linhas de aprendizado na semana. Aí a minha par, ela tem tido problemas, então agora entrou mais gente, né? Entrou a Lê, a Érica, então assim, eu pretendo de vez em quando conseguir fazer com elas quando a minha não, a minha par não puder. E aí então eu fiquei mesmo, assim, às vezes até sem poder fazer, porque eu não tinha com quem fazer. Porque é uma questão até de segurança nossa, né? Não fazer sozinha, estar com uma pessoa. Então, assim, não entrar também naquela situação, não, vou fazer sozinha, vou dar conta, que acaba que não é legal. E, assim, é uma coisa legal porque eu procuro seguir o que o professor nos ensina. Não há exclusão, todos podem participar no tempo que podem, da maneira que podem se colocar da melhor maneira, e ainda na questão de alinhar de acordo com a possibilidade que cada um tem na vida, sem julgamento. Então, eu falo, é um grupo que não tem ego. Hoje ele está organizado. A André ainda fez uma planilha que ainda está, né, agora toda bonitona, aí, tá melhor do que da que a gente tinha feito inicialmente. Então, ela está dando conta de fazer essas passagens. E o terapeuta que não sabe mexer na internet, ela tem a facilidade de ajudar para subir o arquivo, se precisar ou alguma coisa para explicar. Ela tem essa paciência de fazer isso, então ela ajuda na infraestrutura. E aí, por exemplo, eu preciso que escrever lá o relatório. Então, não tem como, não sei subir, mas então manda o relatório para ela que ela vai fazer. E aí a gente tem pessoas que trabalham uma vez por semana. Então, a Flávia, ela fazia toda quinta a investigação. Então, toda quinta ela fazia com o par dela as investigações. E eu falo que não tem ego, porque cada um tem a sua função. Eu preciso marcar para fazer uma investigação. A minha dupla é tal, a gente acerta, faz ali a vida, ó, subimos tal pessoa. A gente tem um acesso à planilha, tem como ver o que está, as pessoas que estão esperando, as pessoas que já estão disponíveis para fazer a investigação. Fez, subiu o áudio, ó, o áudio está lá, avisando pelo grupo. Então, a gente fez a nossa parte, a Andréia ali já vai saber, as datas já estão ali com as investigações. Precisamos de um terapeuta para atender fulano. O fulano, a Andréia, ela vê o horário. O assistido tal, ele pode à noite às 20 horas, ele pode sábado às 10 horas. Aí o terapeuta está lá no grupo, esse horário eu posso, eu pego esse daqui. Então, fica uma decisão, a gente não está impondo. A pessoa, eu posso me dedicar à terapia AMA aos sábados, eu posso me dedicar à terapia segunda à tarde. É um horário que você já colocou ali, a Andrea já vai saber mais ou menos, e ela vai buscar alinhar com o assistido esse horário. E aí, então, é essa a premissa. A pessoa atendeu, ela tem um resuminho sobre o que fez em cada sessão, subir o arquivo e deixar lá na pastinha daquele assistido. Então, quando você precisa
de alguma informação daquele assistido, lá na pastinha dele vai ter a ficha do Gavama de atendimento, a autorização para o trabalho, os áudios que a gente vai subindo e colocando lá e esse relatório final. Então, cada um fazendo a sua parte, funciona bem. A gente só precisa de mão de obra mesmo, né? Sim. Eu acabei de receber, falei com o Guilherme estava conversando com ele aqui no WhatsApp, e ele se propôs a fazer um treinamento para quem for terapeuta e quiser entrar para atuar com a gente no projeto. Daí a gente vai combinar com o Guilherme aí um dia e fazer um treinamento aí para esse atendimento do assistido, né? Então, quem tiver interesse de entrar como terapeuta para fazer esse atendimento diretamente com os assistidos, pode contar aí com a ajuda dele, que ele está disponível para ajudar e trazer a experiência dele. Vai ser muito bom, tá, gente? E até Maravilhoso. assim, gente, um ponto-chave para essa questão desse tipo de trabalho é a neutralidade, é o não julgar mesmo. Porque, assim, existem pessoas que estão no AMA, que são terapeutas, mas tem ainda alguma desarmonia, assim, vamos dizer, do arquétipo do salvador, do querer dar conta, do querer pegar e botar no colo e fazer. Então, esses cuidados que a gente precisa ter para fazer um bom trabalho. Então, quando a gente pega uma linha de aprendizado para fazer uma canalização, são situações que são dolorosas, que no final eles trazem a parte harmônica, os mentores trazem orientações, mas tem a parte dolorosa que precisa ter uma neutralidade para dar conta daquilo, porque falando um pouquinho sobre a dobra do tempo, né, a linha de aprendizado, a gente vai para situações em que a pessoa que é responsável por aquilo está com emoções vinculadas, com emoções, com formas de pensamento, e a gente sente aquela emoção a partir do momento que a gente acessa. Manter a neutralidade é permitir que o trabalho aconteça. Então, quando a gente faz essa linha de aprendizado, a gente aprende porque a gente está sentindo aquelas sensações, aquilo está sendo liberado em nós e na pessoa que está sendo atendida. Então, a neutralidade é importante. Se a gente está ali fazendo esse tipo de trabalho, ou ouvindo uma situação que é desarmônica, e aí a gente começa a apontar, a fazer de uma maneira que não vai trazer harmonia, a gente não está ajudando, a gente está prejudicando. Então, é mais isso a questão, de ter esse cuidado, porque são casos que são realmente muito críticos, né? É mais por aí. Delicados, casos delicados. A Eliane tem uma pergunta, Eliane? Boa noite a todos. Não. Tem nada a ver na parte terapêutica, pelo contrário, eu sou pedagoga, né? Mas me interessei bastante. Mas a questão é, quem não é dessa parte que mexe com terapia, como poderia estar ajudando, né? Teria alguma formação que a gente possa fazer para estar ajudando? O que se poderia fazer? A pergunta é essa. Você quer falar, Drica? Então, eu até falei que a gente tem esse trabalho que estava pendente, por exemplo, de ouvir os áudios, de organizar uma receitinha final, juntar todo, por exemplo, a Flávia, ela tá citando do grupo a importância da transcrição, para que o terapeuta ele possa pegar a parte harmônica e mostrar. Tem terapeuta que escolhe não mostrar o áudio inteiro. Tem terapeuta que mostra o áudio, só mostra a parte que é legal. Então, assim, a partir daquilo, fechar um receituário para quando a pessoa for liberada, ela ter indicações de exercícios, situações que ela precisa fazer. Isso é um trabalho que é administrativo, mas que seria importante, para a gente não soltar a pessoa, né, sem ter isso. Seria uma coisa legal. Eu Verdade. acho também que seria interessante, eu não sei se eu conseguiria agora, mas seria interessante um treinamento para tanto a parte da linha de aprendizado quanto para a parte terapeuta, né? Então, o Guilherme já fez essa parte terapeuta, mas são situações que a gente, conforme a demanda, a gente vai tentando. Por enquanto, a gente faz individual, né? Conforme a pessoa vai se oferecendo, a gente vai vendo. A gente vai Então, ajustando os trabalhos, né? Se você tiver interesse de entrar e ajudar nessa parte mais administrativa, daí tem esse ponto que tem uns softwares e tem uns aplicativos e até uns sites que você pode transcrever áudios.
Nem sempre os terapeutas, a dupla que faz o estudo das linhas consegue fazer a transcrição, e aí fica muito difícil para o terapeuta também fazer a transcrição sozinho, porque ele já vai atender o assistido, então isso enrola bastante o trabalho, atrapalha no processo. Seria É legal. interessante a gente ter uma pessoa que possa, tipo, quando vê lá no grupo, que sempre que a dupla faz o processo, o estudo das linhas de aprendizado, a regressão, ela põe lá no grupo. A Márcia colocou, acho que hoje, né, Márcia? E a Érica. É, é, gostei muito. Obrigada, Ana Lúcia, gratidão, viu? Se quiser vir trabalhar, está convidada. Muito obrigada. Daí ela colocou lá áudio na pasta, né? Áudio, é que eu acho que a Márcia já faz a transcrição, não me lembro direto, mas áudio na pasta. Aí, de repente, essa pessoa que está responsável pode, olha, deixa eu ir lá, então deixar a transcrição pronta, para quando o terapeuta vier buscar, ele já está com a transcrição pronta. Não precisa se preocupar de ele ter que fazer mais isso, entendeu? Pode ser um trabalho, se você se interessar em ajudar nessa parte. E a Andrea também pode dividir com ela algum dos trabalhos que ela faz tudo sozinha, praticamente, essa parte de administrativa, né? Eu ajudo ela, mas para mim também tá ficando bem pesado, né, André? Então, E aí, se Flávia, tiver alguém para nos ajudar, vai ficar interessante. então, eu tenho boa vontade, é o que eu tenho para ofertar. O que puder ensinar, eu tenho a boa vontade para aprender e ajudar. Se serve, estamos Então, aí. ótimo. Manda mensagem pra gente, tá? Pra gente colocar você no grupo e encaixar no trabalho que seja legal para você fazer agora. Gente, a Regiane botou os telefones ali, meu telefone só volta amanhã, tá? Porque eu tô viajando, meu telefone quebrou, ele já chegou, mas ele tá lá em casa. Então, só posso responder depois. Só entrei pelo e-mail que pedi para a Regiane, para ela me salvar. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Que eu não vi Tem a se tem mais Sandra alguma. ali, Flávia. Ela perguntou se quem está começando no EAMA 25 pode ajudar em alguma coisa. Hum, Se for terapeuta, sim, né? Porque aí, se for terapeuta que tem uma experiência em atendimento, pode vir ajudar nesse atendimento aos assistidos. Obrigada, Márcia. Gratidão. Beijos. Agora, isso é importante, porque essa é uma função que a gente está precisando bastante. E daí, como eu já tinha dito antes, né? O Guilherme trouxe, né? Vários trabalhadores trouxeram. Precisa ter uma experiência como terapeuta para fazer essa parte do atendimento. Daí, se tiver essa experiência, vai ser muito bem-vindo para ter essa contribuição, né? De ajudar nos atendimentos dos assistidos, que é onde a gente tem o buraco maior, esse atendimento pós linhas de aprendizado. É onde a gente está precisando mais de ajuda, é nesse atendimento, que é essa conversa com o assistido, essa explicação, né, do que aconteceu, de como ele está, essa escuta amorosa, né, que a gente falou tanto aqui. É onde a gente está precisando mais de ajuda. Quem puder vir ajudar nessa função vai, nossa, ser maravilhoso. É uma das razões pelas quais estamos aqui hoje fazendo essa palestra. É onde a E gente realmente até também teve um exemplo que alguém falou de mesa radiônica. A gente teve uma terapeuta que ela ficava aos sábados, ela aplicava a mesa radiônica para o grupo que está sendo atendido naquele momento. Então, vamos dizer, do número 145 ao 150, que a gente está ali fazendo os atendimentos. Ela, aos sábados, fazia envio de mesa radiônica, envio de reiki. Então, eram coisas à distância, mas também pode ser feito de maneira coletiva. Nós, terapeutas, a gente não tem assim, muita disponibilidade de horário, mas a pessoa querendo, sábado às 10 horas eu posso abrir um Zoom e fazer uma aplicação, uma conversa coletiva sobre tal coisa para ser tratada. Isso também pode ser feito, tá? Também é sugestão de coisas que a gente tinha ideia de acontecer, mas precisa de pessoas, né? sim, era uma das ideias que a gente tinha mesmo para fazer, Que e que acaba acabou ajudando passando. na sustentação, né? Na sustentação energética, nessa questão do autoconhecimento, de É. acolhimento, também é importante. Pode ser também, se você tem essa experiência, fala com a gente que pode também ficar nesse braço do projeto. É isso, a gente pode ir encaixando o pessoal para ajudar o assistido, sabe?
o máximo que a gente puder, que seja com uma terapia à distância, mas realmente o atendimento do assistido precisa ter essa experiência e é de fato onde a gente também está precisando muito de ajuda agora, por isso que a gente pede essa ajuda para quem é já terapeuta, puder, né, doar o seu tempo para vir ajudar, nem que seja uma vez por semana, atender um assistido só que seja, mas vir ajudar no projeto para fazer esse atendimento do assistido, que realmente esse é o braço que a gente está precisando mais de ajuda nesse momento. E aí, como eu falei antes, né, que eu posso fazer o reiki legal, Lu, pode ser sim. Eu vou, eu vou conversar com o Guilherme para a gente combinar um dia que ele vai dar essa aula, né, esse treinamento para quem quiser entrar no grupo como terapeuta que vai atender os assistidos. E aí ele se comprometeu, né, a fazer dar esse treinamento, né, com a experiência que ele tem, que é bastante, para ajudar, né, quem ainda está em dúvida, quem fica meio tá com medo, às vezes de atender o assistido, vai ser bem legal esse mini cursinho aí que o Guilherme vai dar. Então, se você é terapeuta e estiver com medo, sabe, de fazer, não fica com medo não, porque a gente vai ajudar ao máximo, dar todo o preparo e com a ajuda dele, né, de outros terapeutas que têm experiência, nós que já estamos trabalhando também, a gente vai ajudar quem queira servir, quem queira vir trabalhar, a adquirir essa experiência, né? É começando que vai adquirindo, atendendo, trabalhando também. Eu vou Alguém mais pedir, tem vou dúvida? pedir para o Luciano, que o Luciano está gravando, se ele pode anotar os nomes de quem se candidatou no chat para gente. Aí você passa. Pode, Lu? Pode deixar. Valeu, obrigada. Muito obrigada, pessoal. Se alguém tem mais alguma dúvida, para a gente ir fazendo o encerramento. Tem mais algum recado, Mais um, Drica? Ângela. Alê? Então podemos encerrar, eu acho, né, professor? Vamos sim. Por favor. Agradeço a participação de vocês. Quer dizer, esse é o começo desse trabalho, né? Nós temos que ir agregando esses voluntários que vão chegando, porque trabalho não falta. É uma questão, né, de ter a disponibilidade de cada um de vocês, um pouquinho, um tempinho de vocês. Nós temos o lado do AMA, quer dizer, do lado do Gavama, né, que são os atendimentos, e nós temos um lado das terapias. E é possível conciliar, claro, né, cada um doando um pouquinho do seu tempo na semana vai ajudar bastante. Eu vou aproveitar e fazer um convite. Amanhã, então, nós temos a nossa live 3. Essa live 3 é sobre as leis apométricas. Então, e amanhã quem vai fazer a apresentação, a facilitadora é a Sani, e aí nós temos depois a Ana Lúcia, o Luciano e a Juliana Gontijo. Agradeço quem puder participar. E Regiane, por favor, vamos então para o nosso reequilíbrio e a nossa descida. Muito obrigado.